Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. e a Viteca Azores TV. Joana Moreira. E Miguel Maduro Dias À conversa com quem? Não há dois sem três. Estamos de volta para mais um episódio do nosso Não Há Dois Sem Três. Desta vez, eu acho que é um episódio muito especial, porque é a primeira vez que temos um músico connosco, certo? Acho eu. E porque é o Mário, não é? Sim, Mário Queres- João Alves. Sim. O senhor Trocadilhos. Eu queria dizer que é o senhor Trocadilhos, assim, de um conto de fadas ou qualquer coisa. O senhor Trocadilhos. Ele por acaso costuma dizer, já não é a primeira vez que ele diz, que às vezes estamos a falar, e ele diz que um dia gostava, quando fosse grande, gostava de ser como tu. Quando fosse grande. Quando fosse grande. Ele próprio. Nem a altura. Claro, mas imagino, não. Apesar de que talvez de algum jeito volta e meia. Para trocar umas lâmpadas. Uma estatura um bocadinho mais como a minha, vá. Ah, é? Mais como a tua? Não sei, como havia essa coisa de não te importares de trocar, estás a ver? Ah, é? Gostavas de ser um basquetebolista? Não, por acaso o basquete não é um desporto que me atrai muito. Eu também não. Eu sempre gostei mais de futebol e é bem lá em baixo, portanto. Mas se estiver a dar algum jogo, vejo. Tudo que é desporto à Basquete? partida deixo ficar. É? Sim. Ok. Nem que seja, sei lá, Bom. menos cricket, pai, ou beisebol também. Não consigo perceber aquilo. Omni, mas também nem tanto. Não exageramos. Olha, nós temos que te apresentar às pessoas, não é? Porque a maior parte das pessoas conhece-te, mas se calhar algumas que não conhecem. Portanto, formação. Licenciado em canto teatral no Conservatório de Música de Gaia, não é? Sim. Portanto, temos isso em comum. Exato, em comum. Sim. Mestre em canto pela Universidade de Aveiro e doutor em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Depois, temos aqui um currículo gigante, mas eu vou só dizer as coisas que tu vais fazendo, que és cantor, autor, libretista, encenador, compositor e formador, e talvez mais algumas coisas que nos dão aqui, não é? Esses nomes têm sempre algum peso, não é? Pois. Portanto, eu sou um bocadinho comedido em usar essa espécie de títulos ou ok. isso, mas faço essas coisas, pronto, não, e tento sempre fazê-las com alma e brilho. coração, portanto, sim. Portanto, Nós achamos que sim. digamos que Nós acompanhamos. Eu acho que és um bom exemplo de um amador profissional, não é? Tu fazes estas Eu acho que é o coisas contrário, todas, Então, profissional amador. Ou isso, a mesma pronto. coisa, sim, profissional amador, sim. mas no sentido de fazer isso com amor, com... Sim. E gosto do lado artesanal que os amadores têm e gosto de trazer esse lado artesanal para o nosso métier, assim, mais obrigatoriamente mais disciplinado ou mais Pois. sério, porque nos mantém sempre num lugar assim mais de outras possibilidades, de não termos que nos cingir a uma forma de fazer estabelecida ou comprovadamente certa e podermos arriscar sempre diferentes misturas e Pois, nós fomos só ao inglês buscar o playful ou o sandbox, mas que em português não é propriamente o brincar por brincar, é isso que estás a dizer, de poder fazer experiências, não é? Às vezes dar um bocadinho espaço ao improviso, antes de começarmos logo a dizer, ok, é assim que se executa, os prazos são estes Não pôr limites, e acabou. e contrariar um bocado esta ideia da indústria ou do fazer em série e pensar a coisa mais artesanal. Isso é uma coisa que me entusiasma sempre muito. Ok. Temporal. Acho interessante. Está a começar o temporal. Nós temos uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados e que gostávamos de saber também qual é a tua resposta, que é, Estou curioso. quando eras pequenino, o que é que querias ser quando fosses grande? Olha, a única coisa que eu me lembro que eu gostava de ser era arquiteto. E a minha mãe comprava-me cadernos de papel milimétrico e eu desenhava plantas. Que isso eu já devia ter, pai, não sei, 8 ou 9 anos. Desenhava plantas assim com régua e tal, e tinha sempre uma sala de música que era. Porque na altura praticamente a única casa que eu frequentava, a não ser a minha, era a casa do pároco,
que era onde eu tinha aulas de piano. E, Aqui, não é? Nós sim, nós temos aquele um piano, especial para ti. sim, claro, pois. E eu ando aqui desde muito miúdo. E portanto, sempre imaginei uma casa que tivesse depois esse cantinho assim, e depois fazia plantas assim mirabolantes, com as divisões todas à volta e a sala de piano no meio, cenas muito estranhas. Não vendáveis, artesanais, lá está. Tinhas ter uma mega claraboia no meio e assim já tinhas capturado. Sem problema. Mas é assim a única coisa de que me lembro, que eu tenha querido. Não sei, pá, 8, 9, 10, não sei. E nem sei de onde é que vem esta cena das plantas, mas lembro-me que fazia aqueles semicírculos das portas. Das portas, sim. Não sei onde é que tinha visto aquilo, mas fazia isso. Isso eu tenho Não é mesmo presente. Quer dizer, tu não tinhas disponível em casa esse tipo de materiais para te inspirares? Não. O também meu pai tinha um talho. internet, portanto, Não havia internet. Eu devo ter visto isso em algum Viste lá uma faca algum qualquer livro, especial, como vai arredondar. Eu vi isso em algum livro, não sei, vi essas cenas e aquilo, adorei aquilo. Ok. E é assim a única coisa que me lembro. Mas sim, já agora uma curiosidade, desde tenra idade então tu tinhas alguma facilidade, alguma apetência para visualizar em 3D também aquilo que em geometria Não, depois? por acaso não. Esta questão da planta era sempre... Parece-me que era só a planta mesmo. Era. É engraçado, agora que estás a parecer questão, mas não imaginava. Imaginar depois o exterior. edifício. Não. Ok. Era só a divisão das coisas. Sim, engraçado isso. Caixinhas. E depois como é que foste parar onde estás agora? Como é que- Pronto, precisamente porque eu não tenho qualquer tipo de relação familiar com música, a não ser que o meu pai cantaroava qualquer coisa em casa, ou a minha mãe, a minha avó, sempre eram assim, pessoas que volta e meia tinham essa forma de estar. Mas depois, num meio pequeno, como esta era e que de alguma maneira ainda é, as coisas giravam muito à volta da paróquia, não é? Andávamos todos na catequese, depois nos escoteiros e nessas coisas todas. E é um bom sítio para se crescer nesse sentido, porque cria-se uma ideia de comunidade. Isso é uma coisa que tende a perder. Os centros de comunidade, sim, tradicionalmente é verdade. Sim. Criam-se muitos laços, cria-se a ideia de que existimos também em relação com outras pessoas. O padre que veio para aqui era um professor do Conservatório do Porto, o padre Ângelo Pinto, que veio e começou a formar coros, coro infantil, coro adulto, etc. E depois começou a dar aulas de piano assim aos 4 ou 5 que ele achava que tinha o melhor ouvido. E eu vim com o meu irmão e foram vindo assim mais uns 3 ou 4, talvez mais até depois se formar a escola de música passado alguns anos, que é o sítio onde estamos também alberga a escola, que já a escola foi fundada em 80. Eu estou à frente, mas é uma perspectiva um bocadinho de sobrevivência quase da própria escola, e ela até tem crescido, mas confesso que nem acho que tenha grande perfil para estar à frente de uma escola. Nem consigo dar o tempo que eu acho que a escola merecia. Mas já agora, porquê que dizes isso? Porquê que tu achas que não tens esse perfil? E o que é que seria então o perfil? O perfil tinha que ser alguém mais constante, não só alguém que lança ideias, que é o que eu gosto, de lançar ideias, incendiar a coisa, mas depois aparece outro sítio para incendiar e eu vou, estás a ver? Eu preciso um bocado assim, estar constantemente aqui há fogos. No próximo verão eu já ligo para a GNR. Mas eu tenho a consciência que sou mais assim, tenho entusiasmos muito grandes pelas coisas, mas posso sofrer pelos entusiasmos seguintes com outras coisas. Posso sofrer depois de um desvanecimento ou seja, é como se tivesse que andar constantemente a abastecer coisas que vou deixando. E eu acho que alguém que esteja à frente de uma escola deve ter uma constância, uma atenção permanente a uma série de coisas que eu sou muito mais sazonal nessa presença de espírito na escola. Mas ofereceste-te para este cargo, convidaram-te,
Como é que vieste aqui para... Eu estive uns anos sem estar, portanto, sem ligação assim muito intensa à paróquia, porque andava muito fora, sempre a fazer coisas fora e, portanto, não tinha muito tempo. Depois, quando o meu filho cresceu, quis ter umas aulas de guitarra e eu trouxe-o para cá. E depois acabei por começar a dar umas aulas de canto também aqui, e depois os professores nunca ficam aqui muitos anos, porque é complicado estar aqui muitos anos seguidos, porque é uma escola pequena, porque não oferece muitas horas, e portanto implica sempre deslocações e vão vindo, ficam alguns anos, depois trocam. E, portanto, o pessoal foi saindo e alguém tinha que ficar, e na verdade faz algum sentido que seja eu, porque estou ligado à origem da escola também. Pois. Mas foi um bocadinho uma espécie de bebê que me caiu nos braços e que eu recebi com todo o gosto e ao qual estou ligado por uma infinidade de experiências e de coisas que vivi aqui, não é? Mas não dou a atenção que se calhar devia ter. Okay. Eu acho interessante essa perspectiva dos fogos e do atirar ideias e tudo mais, porque eu revejo-me um bocado nessa ideia e eu fico muito feliz por aquilo que nós temos estado a construir com a Beyond Me Expression, porque de repente é um sítio em que eu começo a dar conta que os fogos todos, há muitos fogos, há mesmo, mas os fogos todos agora são todos dentro do mesmo contexto, não é? E é uma forma muito clara para mim de perceber que, ok, eu finalmente estou a construir, estou a construir em conjunto, mas a construir o meu espaço e a construir o meu plano. E a ideia que, porque, de qualquer forma, são muitos fogos, mesmo sendo dentro da Beyond, é muito difícil chegarmos a tudo. A ideia é que nós temos estado a tentar agarrar com unhas e dentes, a pensar, ok, tem calma Miguel, tem calma Joana, nós vamos chegar lá. A ideia de construir também recursos, inclusive começar a tentar trazer mais pessoas para conseguir construir um projeto, uma plataforma, que nós chamamos de uma plataforma, que depois nos permita realmente a tirar ideias, mas depois ter recursos, ter mais mãos, claro, que consigam fazer com que aquelas coisas não parem, porque senão torna-se impossível. São muitos projetos muito interessantes que nós temos, gostamos muito, mas depois não dá para tudo. É isso, é mesmo isso. Olha, então, depois foste então para o Conservatório de Gaia, entretanto foste logo para a Universidade de Aveiro. Não, isso é tudo muito passado. Eu fui para o Conservatório do Porto, ainda em miúdo, estudar piano. Depois entrei em canto. Pianista? Não, mas era um instrumento que eu tocava e gostava e permitia-me também tocar em bandas e em cenas, portanto fui fazendo assim um bocado de tudo. Depois entrei para canto. Ainda no Conservatório do Porto? Ainda no Conservatório do Porto, e depois é que, na altura de ir para o Superior, ia abrir em Gaia no ano seguinte, e como eu estava com a professora Fernanda Correia, acabei por ir para Gaia e não para a SMAI, que tinha aberto também nesse ano, ou um ano antes, mas foi só por isso. E fiz primeiro bacharelato, porque a licenciatura ainda não estava completamente oficializada. Depois, passados uns anos, fui fazer licenciatura, depois passados uns anos é que fui fazer mestrado. E depois só passados uns anos é que acabei o doutoramento foi há alguns anos, não foi? Acabei agora, em outubro, sim. O senhor doutor, não é? Sou doutor. Mas foi sempre assim, muito espaçado. Okay. Isso é fixe. Eu acho que hoje em dia se fazem os mestrados muito cedo. E depois tens mestres. Sim, a profissionalização, não é? E então é mais uma questão de utilidade. Eu tenho alguns alunos, né, que orientam mestrado e alguns conseguem fazer um trabalho e dizer, fixe, mas outros, vês que por mais que nem sequer há tempo de maturação. E chamar mestre a alguém. Eu nasci maduro, portanto isso aí não. Começa a ser. Chamar mestre a alguém é um bocado isso.
Mas sim, o resto está certo. É isso. É isso. Pronto. Nós temos aqui também que tu foste fundador e membro das Vozes da Rádio. Sim, pois. Como é que isso aconteceu? Olha, porque éramos colegas no conservatório e eles andavam, o Prendas andava já a fazer um projeto que, assim um bocadinho pré-Vozes da Rádio, e depois houve uma altura em que me falou para entrar e fizemos isso. Mas isso já foi em 91. Vocês já gravaram uns quantos CDs? Gravámos uma série deles, sim. E foi uma série muito fixe, porque aí eu também tinha aquele buraquinho para fazer arranjos, escrever textos, escrever músicas, portanto isso era... Pois, tu também gostas dessa vertente, de compor também, É, mas eu não sou um compositor, serei no máximo o que chamam um songwriter, né? Mas não sou um compositor que tem que ter recursos teóricos e técnicos que lhe permitam desempenhar assim não é? Ok. Mas dou o jeito Então, para também não escrever sou para compositor. vozes, escrever Gosto para de compor. vozes ou escrevo tranquilamente. Sim, eu acho piada fazer harmonizações e arranjos e Exato, tal. para coro e isso é Sim, por gosto exemplo, muito. pois. Sim. E faço muito ainda para coros infantis, faço coisas, gosto. Sim. Sim. Mas já agora, desculpa, mas voltando um bocadinho atrás à parte do percurso académico, eu lembro-me de ter pensado em tirar não sei quantos cursos diferentes, tinha pensado em tirar para aí 5 ou 6 licenciaturas quando fui para a universidade, e depois fiz uma e já foi com sorte, e depois fiz o mestrado e está bom, vamos para casa, acabou-se. Não gostei, era completamente peixe fora d'água no mundo académico, não era um tipo de percurso que fosse para mim. Achei curioso o facto de tu gostares da ideia de espaçar a licenciatura, mestrado, doutoramento. De voltar, é assim? Sim, de voltar. E, portanto, para ti, quais são as mais-valias do percurso académico de voltares à academia, à universidade, a estudar, a aprofundar a parte teórica? O que é que... Olha, foi por razões diferentes, acho. Na licenciatura foi porque queria levar o curso até ao fim, porque achei que era uma base que eu acho que devia ter. De técnica, de teórica? Técnica, teórica, de prática até, como sabes, em Gaia sempre houve muita prática, o que é incrível, e portanto foi isso. O mestrado fiz porque tinha que fazer, ou seja, foi porque eu achei, porque depois a certa altura estava só a cantar, mas surgiu uma hipótese de dirigir o estúdio de ópera em Coimbra, comecei a achar piada aquilo e foram-me aconselhando, olha que era fixe, tens um mestrado e tal, e eu fiz porque tinha que fazer. O doutoramento já foi mesmo pelo gozo de me pôr a investigar e a ler coisas, e foram 4 anos e pico, e adorei cada segundo, até à defesa. A defesa foi incrível, foi um momento mesmo feliz. Estou a falar sério, foi mesmo fixe, adorei. Ainda bem. E tive sorte também de ter uns orientadores super presentes e com quem almoçava, recebia mensagens do WhatsApp a sugerir coisas para ler, mandavam mails. Se eu editasse um livro com os mails que nós trocamos, tem páginas e páginas maravilhosas deles, percebes? Mas mesmo... Deles não. Sim. Não, lixo. Até as Nem lixo. sequer. Qual foi o tema da tua tese? Olha, o tema que ele deu várias voltas. O título final era Um Rei à Escuta para uma cartografia poética em forma de ópera-jogo, em que eu tentava trazer, lá está, a importância do artesanal, do jogo, do imprevisto, do indeterminado para a ópera, para lhe tirar aquele caráter industrial ou mecânico da repetição, Eu da não perfeição. participei no processo disso. Tu não fizeste uma apresentação qualquer que acabavas a passar roupa? Ah, sim, exatamente. Ali em São Roque. A passar roupa a ferro, exato. Exatamente. Que era um espetáculo chamado... Olha, mas aprender com ela.
as orelhas de Sua Majestade Alteza Real Dom Rei I. Exatamente. Pronto. Que era uma espécie de, Estavas aqui de proposta epistemológica. Exato, sim. Incrível. Não, E era uma isto obra-jogo, é- precisamente, em que o público era chamado a jogar diversas. Mas como assim? Dá um exemplo. Por exemplo, para escolher os lugares, o público chegava e o chão era um jogo da macaca. E as pessoas tinham que jogar a macaca para recolherem uma orelha onde tinha o lugar. E os lugares eram uns banquinhos infantis para as pessoas estarem desconfortáveis e não estarem a fazer. Era tudo pensado para estar esforço. super próximos do cantor e pronto, havia assim uma série de experiências, tipo uma gravação que passava com sons estranhos e as pessoas tinham uns óculos em forma de orelha escuros que não lhes permitiam ver nada e estavam só ali a estimular a escuta. Ok. Havia assim uns momentos. Quem é que estava lá? Tu? Eu sozinho. Tu sozinho? Eu é que fazia tudo. Ia pôr a música, tudo. Mas adorei fazer isso, foi muito fixe. Pô, como é que tu foste convidado para isso? E ele foi lá, é verdade. Lembro-me. Não, isso foi. Eu anunciei isso e Ele apareceu. o Miguel. Aquilo era Eu- para pôr inscrições. Pois. Porque E- E se estiveste num banquinho para o canino? E depois? Pois, essa parte eu não me lembro. Eram Eu lembro-me. eram duas filas assim. A figura que eu me lembro mais foi o final, contigo de avental, a passar a ferro e a terminar. Eu não consegui perceber na altura ao certo se aquilo era mais ou menos um improviso ou não. Se estavas a falar um bocado aquilo que tinha à cabeça. Aquilo era uma proposta de conversa. Era, tu tocava o telefone, que era o ferro, e eu ia levar perguntas às pessoas que estavam pré-gravadas e iam sendo disparadas por mim. E essas perguntas eram para gerar discussão. E conversávamos sobre essa questão e depois disparávamos outra. Mas no final eu tenho quase a certeza de tu estares a dizer, mas a continuares a passar, como se nada fosse, e dizeres qualquer coisa do género, pronto, e é isto, pronto, já acabou, não tem mais nada. Mas continuaste a passar a festa. E eu, mas isto ainda faz parte, isto é um engano, bate palmas, o que é que eu faço? Foi assim, foi muito engraçado. Portanto, isso fez parte Sim. disso. E depois tu analisaste a reação do público? Não, isso foi até mais para eu experimentar coisas de criação e depois escrever sobre o processo criativo também. Ok. Foi mais isso, não foi, e também a analisar, não nada de análises quantitativas, sempre qualitativas, mas de tentar perceber que tipo de relação é que se criava mesmo entre as pessoas, pelo facto... e havia uma parte em que algumas pessoas eram selecionadas por sorteio, por causa de umas palavras esquisitas que iam passando, para fazerem uma pequena peça com que era uma coisa inspirada no Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare. Ok. E então as pessoas haviam os personagens com os nomes esquisitos, que tinham características que estavam lá escritas E as pessoas recebiam Uma parte do guião, e faziam aqueles personagens. Era giro. E os outros faziam coro só com reações tipo coisa assim, tudo escrito. Essa era a coisa gira. E tu sozinho? E eu sozinho fazia isso tudo. Sim. E já agora, eu fiquei com a ideia que não tinhas sido tu a criar, foste tu que criaste o libreto Sim. também? Tudo, Isso tudo? música, Ok, tudo, ok. sim. Ok. Gravei a música Boa. toda, tudo. Ok, então isso já... O que eram a memória gravações, também. porque havia coisas gravadas e coisas cantadas. Sim. E havia reações depois já gravadas, aquilo era tudo quantificado. Foi uma experiência. Muito bem. Sim. Dentro do canto, o que é que tu gostavas de salientar Destacar. no teu percurso? Eu dentro É que eu tenho aqui muitas coisas, eu posso dizer, mas... Não, dentro do canto, eu nunca achei que fosse viver do canto, ou que me fosse dedicar
principalmente ao canto. Eu toquei há alguns anos piano em hotéis, em bares e trabalhei num estúdio de gravação como técnico. Sério? E adorava cenas de estúdio, por exemplo. E o primeiro curso a que eu me candidatei, na SMAI, foi composição. Só que falhei a data do exame, da prova da admissão. Tipo, escrevi mal na agenda e falhei, porque eu adorava composição. E foste lá no outro dia, tinhas Não fui, não sei se liguei porque depois vi ou não sei, mas sei que foi ali uma questão de dias, quer dizer, perdi. Acaso não no outro dia estávamos a falar da importância das agendas. Mas eu acho que isso faz algum sentido, porque eu queria muito e acho que até tinha jeito e tinha potencial, mas não era suficientemente, lá está. Precisava de, se fosse mais tarde, que eu já tinha um bocadinho mais de consciência de uma certa persistência no trabalho, etc. Mas se eu hoje vivo de incêndios, nessa altura eram só assim uns fogachos, pegar fogo em tudo isso. Portanto, eu acho que não tinha funcionado muito bem. Foi o universo. Portanto, aconteceu assim, E depois comecei a cantar mais a sério, na verdade por uma razão simples, que é, não há tenores. Como não há tenores? Aparece um... Comecei a fazer N coisas, não é? Eu também senti um bocado isso como mais barítono. E portanto, de repente comecei a fazer coisas em todo lado. E depois comecei a... Claro, pois. Depois comecei a ir lá fora fazer umas aulas. Entrei para uma agência, comecei a fazer coisas fora também. E essa foi uma fase muito bonita. Erudita, desculpa. Desculpa? Dentro da música erudita? Sim. Uma agência em Milão. E comecei a cantar muito em Itália e depois em muitos sítios. Nova York. La Fenice. La Fenice, claro. Assim, um sítio emblemático. Sim, no La Monnaie, em sítios muito fixes, que nunca me passou pela cabeça poder, não é? E fiz umas viagens fixes também. Sei lá, Egito, Coreia, Oman, N cenas apareciam e eu ia, não é? Muito chateado. Estou a dizer mais, exato. Pronto, essa parte foi uma parte fixe. Porém, ainda outro dia tive que responder acerca de produções que me tenham marcado mais ou isso, e isso vem de encontro ao que estávamos a falar antes, que é, na verdade, as produções que me marcaram mais foram coisas que eu fiz cá, quase todas. Por exemplo, as produções que fazíamos com o João Paulo Santos, que eram trabalhadas muito intensivamente, muito aprofundadamente, deixavam assim um lastro em todos em São Carlos, no Teatro São Carlos. No São Carlos fazíamos outras coisas no Teatro Aberto, na Cornucópia, e eram sempre coisas trabalhadas como eu gosto de fazer, ou como eu descobri que gostava. Ao pormenor e com o tempo. Pensar tudo muito bem dramaturgicamente, o que é que está a acontecer, porque é que estamos a fazer isto, porque é que eu estou a cantar desta forma. E eram tudo coisas tão intensas, assim, durante 2 meses, para aí, com grupos que depois ficavam muito coesos e muito sintonizados e a funcionar de uma forma muito orgânica, mas muito consciente, ou seja, nunca mecânica, que é a tal coisa do artesanal, ou tu podes fazer coisas artesanais sofisticadíssimas, mas não perdem aquele contacto com a tua mão e tu no fundo percorres cada detalhezinho das peças que fazes. Quando passa a ser em série, passa a ser uma cadeia. Se não podes tu, vai outro, porque o outro já está e encaixa-se, não é? E com as produções internacionais passa-se muito isso. Exatamente, em agências e tudo mais é o que é que tu já fizeste e será que eu posso te chamar de um dia para o outro que é para tu ou estás a fazer aquilo que foi estreado por outro, portanto, à partida fazes aquilo o mais próximo do que o outro fez possível, já vem tudo muito desenhado. Até porque se for assim, estás a ir a ser sombra de uma estrela e portanto convém tu estares o mais próximo provavelmente daquela estrela que é para manter a produção, estavas a dizer, não é? Sim, e
E são produções que rodam e, portanto, está tudo muito mecanizado, não há grande espaço. Então, mas vamos lá ver o que é que eu posso fazer. Não, Pois. faça isto. Pois. E eu posso aí dentro pensar, não, eu faço isto, então vou fazer. Eu ainda tentei pensar em fazer mais ou menos essa carreira, mas quando eu comecei a ouvir um bocadinho mais os meus colegas, tipo em academias de ópera e coisas em que eu participei, assim mais intensivas, comecei a ouvir o que é que os mestres, os professores e os meus colegas, que já têm um bocadinho mais de experiência, iam dizendo. E eu disse, mas Miguel, o que é que tu... Não, tu vais meter numa coisa destas, vais meter, por exemplo, naqueles ensemble de uma casa de ópera durante um ano e tu aguentas no máximo 1 ou 2 meses e vais sair de lá e nunca mais fazes ópera até morreres, porque vais ficar farto daquilo. Isso o problema disto é o não haver espaço, quer dizer... Não, há muitos colegas nossos que gostam disso e que são incríveis nesse processo. Mas passas a ser uma espécie de função, ou seja, ou és realmente muito bom e aí tens a hipótese de as coisas também serem construídas um bocadinho à tua volta, ou tu chegas e dão-te espaço para tu, ou se és só mais um, Não tens volta, não é? Mas eu acho que o próprio ensino está feito para nós sermos, não vou dizer obedientes, mas é para cumprir ordem, ou cumprir ideias de outros. Sim, a tradição desde cedo é ensino isto, aprendes e vomitas no teste, não é? Mas mesmo artisticamente, vais a uma masterclass e muitas vezes indicam-te uma interpretação, não te dizem, então mas cante lá isso. Isso pode ser interessante, não há esse espaço. Certo. Já, não é? Pois. Somos educados para seguir as instruções do ensinador, seguir as instruções do maestro, claro, e é um mecanismo grande e tem que haver esse tipo de hierarquia. Mas é fixe se as tuas características te dizem que não vais ser feliz só a fazer isso, então acho que no fundo é o que vocês estão a fazer também, estão à procura. Pois, nós alguma coisa que não sabem o que é, mas que vão à procura. Sim, estamos a fazer o nosso percurso e eu lembro-me de, se nós voltarmos um bocadinho atrás e pensarmos nos primeiros espetáculos que nós estávamos a criar, os primeiros projetos, e o que era a nossa conversa, o que era o conceito Beyond Me Expression, do que é que nós vamos levar para o palco e tal, eu acho que é interessante ver-se os vídeos de resumo dos vários espetáculos e perceber que a estética está a construir-se, a linha orientadora mais ou menos daquilo que é a nossa estética está a construir-se, não é? E vai mudar-se. Vai mudar-se e tal, mas realmente eu acho que se percebe que há uma procura constante, não é só um adaptar de um projeto para o outro, há mesmo a procura de, isto não resulta muito bem, eu não me senti no palco como eu achava que me ia sentir, isto não foi dinâmico o suficiente ou qualquer coisa, temos de mudar, não é? E eu acho que isso é bastante interessante. E acerca das masterclasses, cada um é como é, e volto a dizer, eu fiquei contente quando tive a noção de que realmente temos vários colegas, agora falando especificamente em canto, e canto lírico, temos vários colegas que são máquinas autênticas, que são absolutamente incríveis, estudar aquele repertório, a conseguir saber de cor não sei quantas áreas, não sei quantos compositores, não sei quantas épocas, por aí fora, tem aquilo tudo muito bem estudado e de um dia para o outro podem cantar qualquer um daqueles papéis, etc, etc. Eu acho que isso é uma valência que é muito interessante. Agora, eu percebi, e ainda no outro dia estávamos a falar com o meu pai acerca disso, que eu quando era chamado para um determinado projeto qualquer, uma ópera, uma coisa qualquer, eu tive quase sempre a sensação de que eu estava a ser chamado como uma peça que dava para ser moldada e não a peça que falta. Isto agora contraponto com esses nossos colegas, não é? Tipo, aquele papel precisa disto, eu vou chamar aquele que é a peça para aqui. Não vamos chamar o Miguel, porque ele há de se rodar e transformar em qualquer coisa para encaixar aqui. Mas ele arranja a maneira de encaixar. Mas no fim do dia, era só esse lado da peça que se tinha encaixado, que estava lá. Enquanto que na Beyond temos a oportunidade de construir
um espetáculo, um Em projeto, função. em que são estas duas peças que o mais completas possível se encaixam ali e é isso que eu acho muito fixe. Pá, várias masterclasses que eu fiz, tu deves ter feito muito mais do que eu, várias masterclasses que eu fiz com grandes professores, grandes músicos portugueses e também internacionais, que a malta venera e tal, não sei o quê. E eu estava-me a rever muito naquilo que estavas a dizer, de eu estar a tentar fazer a minha interpretação, que eu tinha também pensado, pá, senhor um bocado no meu nariz, eventualmente, mas pá, tinha ali uma lógica, tinha ali um fundamento, não é? E, epá, não interessa. Schubert, quando escreveu isto, tinha pensado naquilo por causa das cartas não sei o quê, blá, 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 portanto é esta a forma de interpretar este livro. Epá, Isso pode acontecer, é? Sim, isso somos eu todos tive pena. iguais e não há... Pois, A eu cena tive pena. acho mesmo que há artistas que são muito vocacionados para chegar a um sítio e rapidamente se encaixarem e usufruírem disso, e outros que precisam de estar em alguma coisa que seja ou desenhado por eles próprios ou mais ou no qual possam meter o nariz, como dizias, para poder possam Sim, levar algo de seu. Sim. Sim. Como autor, já escreveste quantos livros? Livros, mas não, estão publicados para aí uns 7. Sim. Nós tínhamos aqui, que gostamos muito do título, este é um livro que tu É, escreveste. José será amado, lá está, os trocadilhos. Já agora, qual é a história? Desse livro são 2 miúdos que portanto, é um tipo chamado José. Mas tem alguma coisa que ver com o ser humano? Claro, pois. É o José que anda numa jangada de pedra num rio. A jangada só tem um pilar, é assim um bocadinho. E depois há 2 miúdos que. E o José anda. Vai descendo, para numa aldeia, para noutra, bota a faladura, põe as pessoas a pensar, é assim, tipo um bocado inquietador, não é? Coisa que não é muito apreciada lá pela malta que manda. É um bocado assim, uma metáfora daquilo que a gente sabe que é a relação dos poderosos com quem tem 2 dedos de testa ou quem põe questões. E depois há 2 miúdos que há um que dá muita atenção àquilo e há outro que não. E é um bocadinho a história é à volta desses 2 miúdos, um a tentar convencer o outro de que ele é um tipo espetacular porque diz isto e diz aquilo, e o outro nunca percebe nada e só se liga assim aos aspectos sem importância. E é um bocado isso. Se eu bem me lembro, era isso. Eu já escrevi isso há algum tempo. Porque isso era para fazer parte de uma coleção de livros sobre autores. Que tinha outro que era António e o Lobo Antunes. E tinha outro que era Uquelino Ribeiro. Tinha assim alguns títulos, mas depois. Mas todos da tua autoria? Sim. Mas depois a editora que começou a editar isso faliu, creio que não foi por minha conta, e já não se editou mais nada, pronto, foi isso. E tem essas coisas lá e logo se vê. Sim. Tu escreves maioritariamente numa forma que as crianças conseguem ler facilmente, não é? Sim, eu fui ter aí um bocadinho por acaso, porque a primeira coisa que eu escrevi, que foi publicada, foi um conto chamado Amílcar Concertador de Búzios Calados. Foi uma cena que eu sempre tive muita vontade de escrever e publiquei um romance em 2006, uma coisa chamada A Valsa dos Sem Isqueiro, que era uma coisa para adultos, não para adultos no sentido Sim. no sentido assim mesmo de adultos, mas era um romance convencional lá. Mas sempre gostei muito de escrever, e depois houve uma altura que vi um anúncio de um prémio, o prémio Matilde Rosa Araújo, que é o concurso lusófono da Trofa,
e resolvi fazer um conto, aquilo tinha um limite de páginas, e eu fiz a coisa durante uma produção que estava a fazer em Lisboa, faltavam 2 semanas para acabar o prazo, e eu vou fazer isto, é agora. Então chegava à noite a casa, pus-me a escrever uma história e tal. Depois mandei e ganhei, para ser a bicho. E depois 3 ou 4 pessoas tiveram durante anos. Mas mais estúpido foi quando me ligaram, eu já nem me lembrava, quer dizer, porque me ligaram da Câmara da Trofa e eu achei que era para algum concerto e eu não estava a perceber o que é que me estava a dizer, e depois, e depois, passado alguns meses, não sei, 3 meses, eu disse, mandei outro conto para o Prémio Bocage de conto e ganhei também. Mas fez em 2 semanas. Que era não, foi em 3 dias. 3 meses, 4 meses, foi tudo em 2010. São aquelas coisas que são uma espécie de acasos, eu acho, porque não é muito provável isto acontecer. Porquê? Porque não é, porque os júris são diferentes, os conceitos são diferentes, que é, por exemplo, Quem é bom? neste da Trofa, esse ano eram 200 e tal concorrentes dos vários países lusófonos. E depois a coisa vai ter ali. Mas deu-me assim uma confiança fixe para escrever mais. Pois. Eu ia perguntar porque Foi giro isso. se tinha alguma coisa a ver também, por exemplo, nós estamos agora com o projeto da Sofia de Melbrenner e ela dizia que escrevia para crianças também para educar, porque as crianças não são palermas, não é? Portanto, começar a ter um discurso mais... Para não infantilizar. E viu que há aquela história em que ela tinha saído do Parlamento, acho eu, da Assembleia da República, pronto, e que de repente as crianças tinham reconhecido e fizeram uma festa à volta dela e então ela percebeu, ok, esta é a minha vocação, é para estas que eu tenho de escrever. Mas isso foi mais por aí e depois a partir disso pediram-me e depois também comecei com a ópera Isto logo no ano a seguir e tudo se conjugou para escrever. Desde 2011 então? Sim, mas nunca escrevo a pensar, se forem ver algum espetáculo percebem que aquilo não é bem para miúdos. Mas é acessível aos Sim. ou seja, não vou escrever a pensar neles, escrevo aqui e eles chegam aqui, não são estúpidos. Claro que não ponho um certo tipo de linguagem mais sofisticado isso, mas gosto de provocar também o pessoal mais velho que está a acompanhar os miúdos com algumas coisas que só eles é que captam. Às vezes percebe-se que... Mesmo os filmes da Disney e outros, muitas das vezes são feitos assim, não é? Eles têm essa... Aquilo só é banda desenhada e não sei o quê, mas que é para ficar enganar. Que só os pais é que captam, claro. Sim, quantas mensagens está o pai, mais a mãe, não é? Mas a mãe já começa a chorar e tal, e o miúdo, mas o que é que se passou? Não percebo. Pois, porque há referências que são postas mesmo para quem... Pois, e é muito fixe quando é assim feito. Libretista. Ou seja, alguém que escreve e que é cantor de ópera, o mais provável é que isso venha a acontecer. E, portanto, aconteceu pedirem-me para escrever libretos e eu escrevo, claro. Mas nunca foi uma coisa que tu... Assim, iniciativa, exato. Na prática não. Isto és tu que escreves? Sou eu que escrevo, sim. Mas nos outros foi, ou seja, o libreto de ópera mesmo foi por encomenda, sempre, sim. Okay. Sim. E já agora, em termos, passando outra vez um bocado para a academia e para o teórico, a estrutura de um libreto, pensar um libreto, tempos, ritmo, esse tipo de coisas. É um bocadinho pelo instinto, ou seja, é pelos libretos todos que já vi, não é? E por um instinto. E vou sempre pelo artesanal, nunca sigo fórmulas. E eu sei que alguns ficam um bocado tortos, ou ficam um bocadinho com estruturas esquisitas, mas
Eu acho que tem que ser assim. Mas por exemplo, Não obedeça a testas, estás a escrever ali uma cena, por exemplo, e de repente paras, ok, vou agora testar isto, e começas ali a teatralizar a coisa. Eu escrevo sempre em voz alta. Escreve em voz alta. Tudo. Ok. Estou Já sempre, não, no computador. depois no computador. Mas escrevo sempre em voz alta porque muda tudo. Pois. Por exemplo, então coisas tipo libretos, eu gosto muito de textos rítmicos e às vezes implico até, mesmo em partes faladas, que alguém ponha um que onde não está o que, porque isso quebra. Eu faço tudo de forma que a coisa mantenha uma cadência que vá na direção de uma intenção qualquer. E que tem que ter aquela palavra no tempo forte, assim, mas é tudo instinto, estás a ver? Não sei bem como. E nos libretos acontece-me isso, que é escrever a coisa sempre com um sentido rítmico muito mais apurado possível e por isso escrevo sempre a falar, não sempre, mas falo sempre. Pois, Nos contos também? Nos contos também, sim. Precisamente por isso, porque eu posso às tantas trocar frases só porque o início fica mais, tem uma poética qualquer, a palavra não sei o quê, e eu troco as coisas, estou sempre a corrigir palavrinhas para ouvir a coisa. Essa ideia artesanal muito musical. É giro. Eu gosto muito disso, pá, porque assim tu nunca ficas preso a fórmulas. Ok. Mas quando estamos a compor música também normalmente estamos no piano, não é? Ou a cantar, não é? Sim, Não faz sim. sentido. É aquele processo que eu digo muitas vezes, do chegar ao piano, por exemplo, e começar a tocar umas notas a improvisar. E de repente há ali uma melodia, um conjunto de notas, qualquer coisa, que eu começo a ver que são recorrentes. E então, a partir daí, eu analiso o improviso e percebo uma escala, ou conjunto de escalas, ou o que seja, que dão uma lógica àquilo que é para ter agora uma caixinha para me delimitar, senão é uma infinidade de possibilidades, não é? Então, de repente, começo a tentar limitar ali. De repente, não gosto dos limites, então volto a tentar ver se consigo dar mais asas àquilo e vou até encontrar o espaço confortável. Ok. Encenador. Olha, isso é outra coisa artesanal, que é, sabes o que é? Foi a cena de começar a trabalhar nos estúdios de ópera. Nos estúdios de ópera eu fui obrigado um bocado parecido com o que estavas a dizer, que é, eu fui obrigado a analisar aquilo que eu fazia, ou porque que eu fazia de determinada forma, e depois ser capaz de transmitir aos miúdos que nunca tinham feito representação operática, não é? A explicar-lhes o porquê das minhas opções. E o que levou a que eu acho que nos primeiros anos era muito mais de ditar as coisas ou dizer, não, faz antes assim, ou agora dou muito mais espaço a eles experimentarem e a desenharem as coisas e depois eu ir acrescentando e ir pondo mais cimento do que propriamente. Mas eu é que dava os tijolos todos. E com a experiência encontrares também rapidamente, perceberes quais são as valências daquela pessoa, não é? Sim, e dizer, epá, sim. isto provavelmente Claro, pois. tentar orientá-lo neste sentido. Não é? Eu lembro-me a primeira ópera que eu fiz no curso de verão lá em Aveiro, que a trabalhar com o Cláudio Boschman, ainda bem que eu o apanhei naquela altura, porque eu, no conservatório em Angra, ninguém me ensinava propriamente teatro, eu ia fazendo lá as minhas macacadas e tal, e de repente ele ali percebeu que eu adorava gesticular e fazer tudo mais alguma coisa, e disse, tu queres? E limpou-te aquilo, e então, ou capitalizou isso. capitalizou isso, viu que eu tinha umas ganas do caraças para estar a fazer coisas, e disse, ok, agora, então, eu lembro-me de um desafio que ele fez, que foi no... foi ao Zamfea de Offenbach e para o último, entre o penúltimo e o último atos, era preciso fechar a cortina para ganharem tempo para mudar a cena em palco.
ora Miguel, tu estás para aí armado ao pedir, não sei o quê, então tu vais fazer um improviso à frente da cortina. Isso é a primeira vez que eu estava a fazer uma ópera com encenação e pronto. E com um encenador, pronto, com experiência. E eu de repente, pá, ok, bora, não faço ideia do que é que vou fazer, mas pronto, está bem. Faz mais ou menos assim e tal. Então vou improvisar e tal, o que estou, assim ficou. E para dizer que é muito importante essa cena do analisar a pessoa e tentar capitalizar o máximo possível as características que aquela pessoa tem. E acho que são poucos os professores, apesar de tudo, que fazem isso a sério. Eu gosto, por exemplo, no ano passado fizemos 6 criações de solos, portanto, cada um deles criou o seu próprio solo e tinha assim toda uma série de regras, a coisa, e foi fascinante ver o que a malta foi capaz, que no início estava toda a gente em pânico, não fazia ideia que ia descalçar a bota, depois fizeram um espetáculo muito bonito, pá, e isso é muito fixe. E a cena da encenação vem daí, foi de começar a perceber, no fundo, foi sistematizar aquilo que eu tinha feito durante muitos anos, com montes de encenadores diferentes, e começar a encontrar soluções que eu não sabia que tinha, não é? E começar a perceber, isto eu consigo, a partir de um texto e de uma música, eu consigo criar um imaginário, consigo... Mas isso, desculpa, isso também nasceu na ópera isto? As primeiras encenações que fizeste? Ou... Não, a primeira encenação que eu fiz não foi na ópera. Estás a falar, ou seja, a primeira coisa que fizemos na ópera isto, ensinamos a meias. Okay. Mas a parte da encenação até estava mais no lado do Zé e era eu que fazia. E eu a escrever mais. A partir daí fui sempre eu. E coincidiu com o início dos estúdios de ópera e depois comecei logo, passado 2 ou 3 anos, a fazer coisas fora também. Okay. E pronto, é isso. O que é que tu gostas mais? De cantar? Não sei, não, lá está, eu gosto de Patear fogos. Gosto e tenho tido prazer assim imenso a fazer a encenação. Mesmo. Ainda estas coisas que fiz no São Carlos, que foram agora repostas, o Elixir de Amor, eu fiquei com imensa pena, elogiaram tanto isso, eu tive imensa pena de não ter visto. Mesmo, muito. Não há gravação nenhuma disso. Não, mas a sério, porque é uma coisa em que de repente, na verdade, podes fazer tudo. Só depois é que vês que não podes fazer tudo, mas no início podes fazer tudo. Depois, assim que pões a primeira pedra, ou seja, 2 pedras, já não pode ser tudo. Porque já não pode ser curo, por exemplo, não é? É por causa de construir. Se constróis a olho, um bloco ainda pode ser tudo. Assim que depois o segundo já direcionaste. Portanto, a partir daí já és tu próprio que estás a limitar o teu campo. Sim, a construção pode ter incluída nela própria a desconstrução. Pois é, já não está atrás, se quiseres. Posso. Numa ópera, sim. Não há uma partitura que ele vai. É sempre andar. Não há. No teatro há mais espaço para meter assim. Sim. Compositor? É isso. Eu não sou. Não és? O compositor. Não, eu escrevo sempre. Por exemplo, ainda agora, no ano passado, escrevi um espetáculo para o Quarteto de Contratempos. E fiz música e tudo. Ok. Com a maior das latas. Livreto, música e ensinei. Okay. E eles deram-me carta branca e eu, já me aproveitar. Fiz tudo o que me veio, porque me deu na gana. Mas, lá está, diverti-me imenso a fazer aquilo. Ainda da por cima é um grupo espetacular, com boa onda e muito sério a fazer as coisas. Portanto, foi tipo passarem um cheque em branco, ainda me pagam por cima, portanto foi espetacular. Mas não sou, quer dizer, compositor é o Luís Tinoco, é o Corte Real, é o Carrapatoso, eu não sou bem não, se quiseres tentar ir buscar mais a definição, o dicionário, claro. Não é? Eu percebo quer dizer,
também sei dirigir minimamente bem, mas não sou maestro, um bocado isso. Claro. E mudo umas lâmpadas, mas não sou eletricista por causa disso, um bocado isso. São nomes, sabes o que é? Acho que são nomes que eu respeito mesmo muito, pá. Compositor, para mim é uma cena, ou mesmo, sei lá, escritor. Também não sou escritor, e já publiquei muitas coisas, mas acho que um escritor é sei lá, é o Mia Couto, ou é o Mas, por exemplo, se tu não gostasses tanto de incendiar 500 mil fogos, se dedicasses só a uma Dedicavas coisa só a uma daquelas, coisa. podias ficar com Mas não era a mesma coisa, não era a mesma coisa. Pois. Sim, isso Não, pelo assim, menos eu senti que... título por assim, que eu me sinto autorizado a usar, cantor, aí sim, pronto. Ok. Aí, Porque tens um canudo, não é? Eu mesmo aí não... hoje em dia as pessoas insistem muito nos nossos espetáculos que... Epá, tu cantaste pouco, Miguel, cantaste pouco. Pois, Epá, e quero fazer outras coisas. Que... É isso. Não, mas digo, a ser alguma coisa será isso. Porque fiz tanta coisa, quer dizer, eu não disse bom cantor, eu disse cantor. Fiz tanta coisa que tenho que, quer dizer, alguma coisa tem que me Ali já assumir, tem que não ser, né? Pois, claro. Já, acerca do cantor, pá, eu sei que nós devíamos andar um bocadinho mais para a frente, mas pá, é preciso mexer este gajo, depois nós não apanhamos tão cedo. Ele agora é pai, ele tem muitas responsabilidades. Vai pela segunda vez. Exato, eu tenho 2 filhos únicos, como diz um colega meu. Como cantor, sentiste muitas vezes ou não, ou sim um momento de reviravolta na tua vida quanto a respeitares esses cânones, cantar um papel de Mozart ou o que seja, e tipicamente é assim que se faz, é esta a escola, não sei o quê, e tipicamente não te encaixares naquilo, sentires que estavas a fazer um bocadinho a esforço, mesmo nessas produções internacionais que tu falaste, não é? Chegavas lá e sentias, ok, estou a fazer isto e estão-me a respeitar a 100% por eu estar a respeitar essa tradição e tudo mais, ou tipicamente chegavas lá e fazias ali uma coisa um bocadinho diferente já e de repente eles diziam, isto come-se, mas não era bem isto que nós tínhamos comprado. Não. Eu curiosamente, e apesar de precisar sempre do meu espaço criativo e etc., também sempre fui muito ou seja, acho que muito facilmente me adapto ou muito facilmente escolho adaptar-me. Acho que é mais isso, que é antes de propor coisas que nesses casos até nem sequer há assim muito tempo, tento ir de encontro àquilo que são as expectativas de quem está à frente. Portanto, nunca fui na tentativa mas também acho que nunca fui na tentativa de fazer uma coisa mozartiana ou rossiniana ou qualquer coisa. Sim, mas a cor vocal, o tipo de... Acho que nunca pensei muito nisso. Seja vibrato, seja isto, seja... Procuravas respeitar mais ou menos essas tradições e fazer isso? Nunca sentias grande necessidade de... Não, mas sinto que se vou cantar a Butterfly ou se vou cantar o Dom Otávio, obrigatoriamente, até pela forma como está escrito, já não me deixa cantar da mesma forma. Portanto, aí acho que é mais isso. Mas nunca fui numa... Okay. Claro, se vais cantar Rossini e tentas ser o mais perfeito em tudo que é agilidade ou coloratura, isso coisa que eu nunca fui assim um grande especialista, mas fiz muito Rossini, curiosamente. Ok. Mas nunca fui assim numa... Não, isto vou fazer porque aqui faz-se o piano, não sei o quê. Nunca fui... Não, eu acho que sempre mas sempre levei as notas, Sim. sempre levei as notas super estudadas e sim. Isso acho que sim. E mesmo cenas contemporâneas mais estranholas e tal, sempre fui muito exigente com levar ficha limpa. Isso é bom, sim. Pronto, antes de passarmos para as perguntas finais, aliás, 2 coisas. Eu acho que isto tem que ser mencionado. Só para o público em geral que não está tanto dentro da música erudita e da música, inclusive, é que tu participaste na música Se Eu Fosse Um Dia ao Teu Olhar, Pedro Brunhosa.
Sim, eu na altura em que... Tu tinhas que idade? Nessa altura? Aqui diz que é isso foi em 96. 96, sim, já era grandito. Mas nessa altura nós estávamos com as vozes, estávamos a gravar o segundo disco para aí. Quando nós quando gravamos o primeiro disco das vozes, ou o segundo, o primeiro, quando gravamos o primeiro disco das vozes, gravamos isso com o Zé Nogueira, que tinha um estúdio, a empresa, com o Mário Barreiros. E nessa altura ensaiávamos todos na escola de jazz. Nós, os Clã, o Pedro Brunhosa e os Ornatos Violeta. Ensaiávamos todos lá. E gravamos todos ou com o Mário Barreiros e o Zé Nogueira, ou com o Zé Nogueira. Portanto, a gente acabava por se cruzar ali. E depois fui com mais 2 ou 3 fazer coros para essa música do Abrunhosa, assim. E era uma altura muito fixe ali, muito interessante. Chegaste a ver os olhos do Brunhosa? Claro, Ele senão mostra. eu nunca estava isso, se eu fosse Ele ali o teu olhar. Muito bem. E sou eu que faço a voz mais aguda. Incrível. Mas é muito querido. Já vou ouvir isso de uma forma diferente. Sobre ensinar. Tu tens no teu site. Queres ler tu? Se calhar é melhor ler tu. Ok. Ó senhores, ensinar, a gente sabe lá sequer para nós, mas partilhamos com gosto algum saber que nos fica nos ossos. Dizemos sim senhor, não senhor, faz antes assim, e sobretudo, e se? Ensinar e se é o grande ensino. Epá! Quem sabe? Quem escreveu isto sabe? Está a Sim. dizer, Não, sabes o que é? Isso tem a ver um bocadinho com o que eu dizia há pouco até das coisas de estúdio de ópera, que é, e que também tem um bocado a ver com o que foi esta aventura do doutoramento, que foi mesmo pôr tudo em questão, pôr tudo noutra perspectiva e de repente ficas sem perceber, eu acho que se fica a perceber menos. Mas isso abre-nos, ou seja, é como se limpasse um bocado a vegetação toda que nós temos de conceitos e de fórmulas e nos obrigasse depois assim com o campo aberto a questionar exatamente o que é que podemos ensinar. E na verdade eu apercebi-me muitas vezes que em algumas coisas de cariz mais académico, mais formal, o que nos ensinam não tem o mínimo interesse. E não é por mal, é porque há uma necessidade de haver assim uma espécie de formulário para o estudante se sentir seguro também, e o professor, eventualmente. Sim. E mesmo em alunos de canto, às vezes nota-se que se não há assim uns exercícios esquisitos em que tem que se pôr de pernas para o ar e esticar uma perna que será isso? Isto é só isto? Ou seja, se não há assim um ensino muito concreto de qualquer coisa, ficas sempre... É quase como quando vais ao médico e não te receita nada. Há pessoal que fica... Epá, então eu vou ao médico e não me receita nada. E nós estamos tão habituados a ter 10 dicas para não sei o quê. Resolva o seu problema em 15 minutos por dia e vai perder a barriga. E tudo são de fórmulas. E o pessoal no ensino está habituado a ter respostas. E é fixe termos esta ideia de que, mesmo quando vais ver um espetáculo, é fixe que os miúdos não percebam tudo. Eu sempre achei espetacular a cena das legendas e que toda a gente perceba tudo palavrinha por palavrinha numa ópera, por exemplo. E hoje em dia acho que não é importante que se perceba tudo. Acho fixe que fique uma zona que obriga as pessoas a supor só, a imaginar, tipo, ficar um espaço em que as pessoas possam construir
qualquer coisa delas. Pode estar certo ou pode estar errado, mas construíram. Eu acho que isso é muito. Eu acho que isso é muito bonito, principalmente havendo alteração de cultura suficiente nas pessoas, dando espaço para esse exercício. Ou seja, se as pessoas Apreciarem a dúvida. Precisa haver Exatamente. Saborear a dúvida. Se as pessoas ficarem, não é? se elas ficarem frustradas porque não perceberam aquilo e porque devia haver legendas e porque não sei o quê, só se perdeu, pode não é? ser. Mas porque Elas ficarem confortáveis poemas, com isso. por exemplo, há poemas que tu lês, não consegues esgravatar um sentido ali e ficas profundamente tocado porque as palavras têm uma magia qualquer que tu ficas, aquilo toca-te e tu não sabes explicar o raio do poema, mas aquilo não tem que ter um Várias sentido. vezes, eu acho que tipicamente sou muito racional nesse sentido, de precisar de Somos perceber. educados assim, claro, Sim. mas a cena do ensino, pronto, é deixar coisas por responder, também obriga o receptor, não é, a ir à procura Sim. Eu acho que sim. de qualquer Das coisa. suas Eu só sei que nada sei, não é? Sermos humildes o suficiente para darmos espaço para Ou seja, e se podermos ser felizes com a dúvida, estás a ver? Podemos Confortáveis com fazer da dúvida uma coisa fixe. Ou do não perceber uma coisa fixe. O fascínio disso, eu estava a pensar na ciência. Há vários cientistas, o Neil deGrasse Tyson fala muito acerca disso, os cientistas têm de estar confortáveis com a dúvida. Eles estão constantemente na vanguarda, estão constantemente nessa fronteira, não é? Com o desconhecido. Portanto, têm de estar confortáveis com esse exercício de eu não sei. Há aquelas coisas, aqueles estudos que se fazem às vezes a partir de cadáveres ou de sei lá, de estudos de destroços, de coisas que de repente desmistificam a ideia de que aconteceu, não sei, de que terá acontecido uma coisa incrível, sei quê, e vai saber, e os estudos demonstram que afinal era só uma lenda. Isso é pena, porque essa lenda era uma coisa que te mantinha num limbo de fascínio, não é? Eu não preciso, De repente já eu não preciso que essas lendas tenham uma probabilidade alta ou não de serem verdade para continuarem a ser uma história e uma coisa interessante, inspiradora. Essas histórias eu acho que vale a pena, como a cena do Pai Natal. Não é possível, mas é fixe. Não me digas, Porque podem estar miúdos a ver. Mas acho isso. Temos de publicar isto no verão, que é para ver se ela se esquece antes do Natal. Pois até o Natal. Sim. Tens mais alguma pergunta sobre o currículo? Não, eu acho que vamos à reta final, senão eu nunca mais vou para cá. Se pudesses voltar atrás, fazias alguma coisa diferente? Não aceitava o convite para Faço este. ideia. Porque isso é um circuito, é um circuito fechado. Porque eu fazia alguma coisa de diferente, mas se me perguntassem depois, então aí fazias alguma coisa diferente? Às tantas fazia, e estávamos sempre a fazer coisas diferentes. Ou seja, eu acho que fazia, mas só porque sim. Só para não fazer as mesmas, estás a ver? Sim. Só para não fazer as Só para mesmas. contrariar. Mas não, ou seja, não me lamento de nenhuma das opções que tive até hoje, mesmo daquelas tipo, falhei a data do exame de composição. Pronto, fiz, mas sou cantor, porém. Tu como miúdo devias ser impossível de aturar e de agarrar. Tu devias estar Não era assim muito mal, não era? O teu irmão é mais novo ou é mais velho? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu sou o mais novo, sou o típico irmão mais novo. O irmão lida com seres mortos e a minha irmã lida com seres vivos. A minha irmã é professora de biologia, o meu irmão tem um talho. E eu ando ali entre os mortos e os vivos, às vezes canto um reggae, às vezes. Muito bom. Achas que o menino que sonhava ser arquiteto ficava orgulhoso de saber o que é que tu tornaste?
Acho que sim, acho que sim. Pá, meter no centro aquela sala de música e tu ficaste com Incrível. música, pá. Incrível, Um estás a dia ver? devias construir uma casa assim. Não era? Isso era fixe. sei Eu se agora tem fiquei a com ver esse com desejo até para mim. Oh, Então não era fixe. assim com um corredor à volta. Todos os caminhos vão dar à sala de música. Exato, não era fixe. Acho que é incrível. Achas que a tua família, pais, avós, agora os filhos, são orgulhosos de tu? Diria que sim, sim. Quer dizer, não de tudo, não é? Nem de metade, se calhar, mas acho que ainda assim Assim, não deito o nome da família pela lama, lá, não é? Sim. Se fosse uma família brasinada, não ias dar cabo. Assim como, na verdade, pronto, acho que mais do que importante do que fazemos é depois também a maneira como nos mantemos por aqui, não é? E isso acho que sim, acho que não teriam muitos desgostos. Já falhei alguns tiros, mas alguns acho que acertei, sim. Vou acertando, que isto falar no passado é terrível. Não estás. Vou acertando, ainda tenho muitos tiros para dar. E a última pergunta, um conselho, que não é uma pergunta, é um conselho para quem nos estiver a ouvir. Um conselho é que, sempre que puserem a questão, se eu voltasse atrás, fazia Coisa diferente. fazia alguma coisa diferente, sim. Não é? Ou seja, eu faço sempre coisas diferentes. Porque, olha, eu vi aqui há tempos uma frase que me deixou, porque eu sou muito indeciso com algumas coisas. Quando tenho que elaborar algum imaginário para uma encenação ou para um texto, às vezes demoro muito tempo a decidir-me, a chegar ao ponto em que digo, ok, vai ser esta base. Porque ando sempre com dúvidas, vamos ir para lá. E disseram uma coisa que eu achei que é um pensamento incrível, que é, não gastes muito tempo com opções, escolhe e depois defendes essa opção. De repente aquilo fazia muito sentido, porque às vezes o ser azul ou ser verde não vai mudar nada, e se tu optares pelo verde já sabes que o resto já vai ter que ser com outras cores, pronto, é isso, e vai-te obrigar a encontrar soluções. Eu achei isso muito fixe. E já agora, isto era suposto ser um conselho dele, mas já agora houve uma coisa que nós vimos recentemente, que foi do Jeff Bezos, a dizer que, pronto, a dirigir a Amazon, que houve muitas situações em que tinha de tomar decisões sobre os projetos a financiar, a investir, pronto. E que ele separava em dois conceitos diferentes. Havia projetos que eram one-way door, portanto, era só num sentido, e havia projetos que eram two-way door, ou seja, dava para regressar depois. E então, naqueles que era só num sentido, porque era um investimento muito grande, de tempo, de dinheiro, o que fosse, aí sim, eu tentava investigar um bocadinho mais, conselheiros, o que fosse, pronto. Agora, se eu percebia que factualmente era de dois sentidos, dava para cancelar, dava para voltar para trás, então não se chateava muito. Pá, a ideia é mais ou menos esta, o nome é mais ou menos este, vamos por aqui. E a malta, mas vamos gastar dinheiro, não sei o quê. Pá, two-way door. Pá, experimentamos. Um mês a coisa não está a funcionar, segundo mês já estamos a experimentar uma coisa diferente, não está a funcionar. Epá, ok, fecha isso, cancela, o dinheiro foi para o lixo, mas experimentámos, vimos que não dava. Se der, incrível, vamos fazer bué da guita e não sei o quê, não é? E portanto acho que um bocadinho complementando aquilo que estavas a sugerir, vou escolher verde, mas nada impede provavelmente de ao fim de 1 ou 2 semanas eu escolher afinal, não, a paleta de cores, afinal tem de ser azul, portanto não me vem coisas, não é? Porque e também sou muito reservado a dar conselhos, porque acho que é uma responsabilidade de caraças dar conselhos. E és professor. A sério, porque... Não, mas com conselhos tipo, achas que eu devia ir para a escola não sei o quê? Não faço ideia. Porque se a coisa corre mal, ficas com um peso na consciência, porque... A não ser que seja alguma coisa, não, vais à vontade, é um sítio espetacular, vai correr bem. Porque se há uma coisa que nos acontece às vezes, que é, tu não estás na cabeça daquela pessoa, não sabes como é que ela funciona em determinados sítios,
dar conselhos é sempre pôr-se nos pés do outro de algum modo. E eu acho que o melhor conselho que se pode dar a quem é mais novo é não seguir muito os conselhos dos outros. Inclusive eu vi um documentário com como é que se chama? Só me lembro. O Tornatore, o realizador do Cinema Paradiso, o novo Cinema Paradiso. Quem é? Não estou, assim, com estes nomes, não estou. Tinha de certeza. Okay. E que foi um filme que fez um sucesso extraordinário, é um filme muito poético, muito bonito, que tem música do Morricone incrível. E eu não me enganarei, acho eu, se disser que era o primeiro filme dele. E contava ele que foi recebendo conselhos de encenadores mais velhos e com muita experiência, a aconselhá-lo a não fazer algumas das cenas que ele estava a fazer do modo que estava a fazer, que ele devia fazer de outra. E ele chegou a um ponto em que se cansou e disse: não, eu vou fazer isto à minha maneira. E o filme tem uma marca, estás a ver? Não, é único aquele filme. Mas tem uma coisa ou outra que depois é um bocadinho ingênuo, pronto. Mas é um filme que toca sempre, a música é incrível e ele fez aquilo seguindo o instinto dele, seguindo aquilo que muitas vezes ia contra as ideias de outros que seguramente eram pessoas que ele admirava muito e... Não, essas regras, essas escolas, essas coisas todas também têm o seu fundamento e também foram décadas, séculos, milénios às vezes, e provavelmente funcionaram melhor É bom para saber quem... para depois poder quebrar também. Sim, exato. E para quem não tiver talvez esse talento ou esse instinto ou o que seja, ter um mínimo de bases para conseguir fazer alguma coisa. Mas a cena do artista, acho eu, que é mesmo a individualidade. Pois, também não é tanto... E, portanto, tens obrigatoriamente de confiar no teu instinto, senão estás feito ao bife. Portanto, o conselho é mesmo cada um seguir a sua via. Estão a ouvir? Estou a falar. É isso, boa. Obrigado. Gostei muito deste bocadinho, gostei muito que tivesses voltado a esta casa e pronto, continuem com o vosso Biomni que vale muito a pena. Com quem? Não há dois sem três.